Fala, Vascão. É o canal Relíquia CRVG na área. Bom dia, torcedor vascaíno. Tudo certinho? Então, logo mais, Vasco e Mirassol em São Januário. Um jogo que eu ouço muita gente falar, eu estou lendo nas redes sociais, muita gente falar, é um jogo que não tem mais importância nenhuma, acabou o campeonato, agora é pensar no Fluminense. Eu discordo um pouco. Eu acho que é um jogo que é muito importante, um jogo que tem uma importância absurda, e eu vou tentar explicar aqui rapidinho o porquê disso. Para o Vasco poder trabalhar com mais frentes. O que eu quero dizer com isso? O Vasco está a 3 pontos do São Paulo Futebol Clube, que hoje é o oitavo colocado de um campeonato que pode ter um G8 quando o assunto é Libertadores do ano que vem. É difícil tirar os 3 pontos? É difícil. Fica mais difícil ainda porque, além do São Paulo, que pode acabar perdendo pontos se você alcançar, você vai ter que ultrapassar mais 2 times, porque hoje o Vasco é o 11º, você tem que ultrapassar o oitavo, você tem que ultrapassar o nono, você tem que ultrapassar o 10º. É difícil, concordo que é, mas não é impossível. São 2 rodadas para tirar 3 pontos. Então, assim, por que eu vejo a partida de logo mais como importantíssima? Porque o Vasco vence o jogo, dependendo do resultado dos outros times, o Vasco disputa em mais frentes uma vaga pela Libertadores. Porque se o Vasco vence e esses times tropeçam, a gente pode chegar, por que não, na última rodada, com chances reais de vencer o Atlético Mineiro e ir para a Libertadores do ano que vem, já pelo Brasileiro, esquecendo Copa do Brasil. Agora é aquilo. Vamos imaginar que amanhã o Vasco vença, mas os outros vençam também. Ou o Vasco tropece, ou algo desse tipo. Aí sim, aí eu concordo que a gente brigou, a gente fez a nossa parte, não deu certo, e aí, por mim, poupa todo mundo. Não tem que jogar ninguém dos titulares do Vasco, contra o Atlético Mineiro na Arena do Galo no final de semana. Aí é todo mundo descansar para o jogo contra o Fluminense. Bota o Fusato para agarrar, faz uma espécie de um mistão ali entre reservas e jogadores que nem estão sendo relacionados. Bota o Jean Davi, nem sei se o Jean Davi ainda pode jogar, se puder jogar, bota ele para jogar. Jogadores ali que, com todo respeito, mas que se machucar não vai fazer falta. Essa é a minha mentalidade. Mas por enquanto há vida, para mim o jogo de amanhã é de suma importância, sim. Tá? E falando em escalação, concordo com o que estão falando do que o Fernando Diniz vai manter o Thiago Mendes. Thiago Mendes teve a oportunidade e aproveitou. Foi um jogador que teve uma atuação muito boa numa partida que todo o Vasco teve uma atuação muito boa. Então é aquilo que eu falo. Às vezes o jogador, além de jogar bem individualmente, a dinâmica de grupo, ali, a intensidade dele faz com que outras peças também joguem bem. Então, nessa partida de suma importância, eu repetiria a escalação do jogo que o Vasco jogou maravilhosamente bem contra o Internacional. Sempre falo aqui desde sexta-feira passada para cá, tirando os 10 minutinhos finais ali do primeiro tempo, que o Vasco recuou demais, acabou tomando um gol, acabou deixando todo mundo assustado, inclusive eu, pensando já, os vale a pena não ver de novo, que a gente já viveu no passado recente. Mas o importante é que nada disso aconteceu, o importante é que o Vasco voltou para o segundo tempo melhor do que começou o primeiro, e fez um partidaço. Se repetir isso amanhã, contra um Mirassol, que tem muita gente que está falando que botou a língua para fora, que os jogadores já não estão aguentando mais, é um time com a média de idade alta, que nessas últimas rodadas caiu de produção devido à parte física, o Vasco terá um bom resultado amanhã, e aí a gente bota na conta do agora, seja o que Deus quiser. Mas faremos a nossa parte. Pelo menos é isso que eu penso, e essa é a minha opinião. Muito mais a opinião do Leozinho. Eu aproveito para convidar todos para o nosso pré-jogo, que terá início por volta das 18 horas, né? Trânsito do Rio de Janeiro é complicado, aquela coisa toda, nesse horário, ainda mais jogo do Vasco para quem mora em São Januário, em São Cristóvão, melhor dizendo, desculpa. Mas a gente imagina estar ao vivo 18 horas, ou então alguns minutinhos depois. Por isso é que a gente sempre fala, ative as notificações para ser notificado quando nós entrarmos ao vivo. Valeu, galera. Grande abraço, tamo junto.
Vencer amanhã é importante, sim. A importância que isso vai ter para a gente descobre depois, mas que é importante é. Valeu, grande abraço, saudações vascaínas.